Olá, sejam bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o espaço de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis aqui no nosso estado. Vamos ver agora mais uma das nossas notícias. O Cresce Alagoas realizou mais uma edição do evento Qualificação dos Corretores em seu auditório com o lançamento da cartilha Trabalho Sem Assédio, de autoria da própria instituição, além de uma palestra sobre o mesmo tema. Também houve homenagens e uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. O presidente do Cresce, Sérgio Cabral, destacou a importância de abordar o assédio no ambiente de trabalho e ressaltou a necessidade de uma análise cuidadosa e profunda para combatê-lo no mercado imobiliário. A palestrante Ana Carolina abordou as repercussões do assédio que vão além das questões legais e éticas, enfatizando os danos à saúde mental e o impacto negativo no ambiente de trabalho, na moral da equipe e na produtividade, assim como o risco de processos e penalidades. Durante o evento foram entregues 2 troféus Colibri do Cresce em homenagem a 2 personalidades: a delegada de polícia Ana Luísa Nogueira, coordenadora das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Estado, e a secretária do Estado da Mulher e dos Direitos Humanos, Maria José, representada pela palestrante. Além do presidente do Cresce e dos diretores Edilson Brasileiro, Thales Cardoso e Meire Bezerra, a mesa dos trabalhos contou com as 2 homenageadas, Vilmar Pinto, diretor do COFES, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, e Antônio Carlos Lessa, presidente da ADEPOL, a Associação dos Delegados de Polícia de Alagoas. No encerramento da palestra, as corretoras de imóveis da Comissão da Mulher do Cresce receberam certificados como membros integrantes desta pasta da instituição. Olá, bom dia. Estão ouvindo bem? Ô Tiago, tá saindo bem aí? Tá saindo a voz? Bom dia a todos, senhores e senhoras, autoridades. Em nome do Cresce, juntamente com o presidente, que logo após irá falar, agradecendo a presença de todos, e estamos aqui para o primeiro encontro e o lançamento da Comissão da Mulher e também do Trabalho Sem Assédio Sexual. Então, gostaria de, primeiramente, formar a mesa. O presidente já está aqui presente. Gostaria de convidar Ana Carolina da Silva para compor a mesa. Pode sentar aqui. Estou aqui do lado. Presidente da ADEPOL, Antônio Carlos. Pode sentar aí. A delegada Ana Luísa Nogueira, que é a palestrante, está a caminho, daqui a pouco está aqui presente. Vilmar Pinto, diretor do COFES. Meire Bezerra, coordenadora da Mulher. Thales Cardoso, diretor. Bom, pessoal, está aberta a presente sessão. Passo a palavra ao nosso presidente para as suas considerações. Bom dia. Gente, é com muito orgulho que eu abro esse dia, né? Trabalho Sem Assédio, para o lançamento dessa nossa cartilha aqui, e em referência mais a nós homens do que para as próprias mulheres, não é? Eu quero aqui agradecer a presença da querida amiga, corretora, vereadora Ana Hora,
obrigado pela sua presença, minha amiga. Você está sempre prestigiando o nosso evento. Esposa de um corretor também, grande amigo, não é? Ferreirinha Hora, e está sempre nos prestigiando também aqui ao nosso Cresce. E a todas vocês, corretoras, que vieram aqui prestigiar o nosso evento, em nome da minha querida esposa, eu agradeço a todos vocês, ok? Logicamente, isso para o Cresce é de uma relevância muito grande, porque nós sabemos o quanto é difícil a mulher trabalhar no mercado imobiliário, o quanto as mulheres são cantadas, não é? Às vezes aviltadas em certas situações. E a minha querida Ana, não é? Que a mãe dela foi nossa secretária na Márcio Raposo, como secretária lá, e depois com muito orgulho a encontrei lá no RITS, e vi, não é? A primeira palestra dela, e não sabia, soube agora que ela era filha da secretária, a Maria José, e ela trouxe de grande relevância para essa secretaria essa função de defender as mulheres. E ela estava me explicando como funciona, não é? As agressões que as mulheres têm, todos os pontos positivos que a secretaria dela faz, a referência em relação à defesa da mulher, à defesa do trabalho, a reestruturação dessa pessoa que é agredida. Então, é um trabalho realmente muito interessante para as mulheres. E a gente, nós homens, que normalmente somos agressores, não é? É de suma importância, em especial vocês, que homens que estão aqui, para entender toda essa dinâmica de assédio moral e assédio sexual, que não é só aquela situação em que você vê normalmente, não é? Então, a doutora vai explicar aqui, a palestra dela vai falar exatamente sobre isso, certo? E eu fico, logicamente, muito orgulhoso de nós lançarmos essa cartilha, que é um Cresce que veio do Goiás, né? E a gente apenas adequou a nossa situação aqui. E o que eu tenho para falar para vocês, preste atenção, e que realmente saiam daqui com crescimento maduro sobre o assunto, certo? Digamos assim, eu digo isso porque eu costumo dizer que o homem que não tem uma boa dívida para pagar, uma família, não é, para prover, e uma mulher para amar, não é um homem, é apenas um menino, certo? Então, eu aprendi isso com o tempo, aprendi isso quando eu casei com a minha esposa. Essa profissão que me deu tudo, eu digo sempre isso, inclusive a minha esposa, porque eu estava numa avaliação de um imóvel quando eu a vi, né, a primeira vez, e estamos hoje há 16 anos casados, entrando para 17 anos, que ela tem uma grande paciência, infelizmente, eu tenho que dizer isso, uma grande paciência comigo, com meu filho, e graças a Deus, né, amor, estamos juntos aí, passamos por tudo, mas, quiçá Deus permita, até que a morte separe mesmo, ok? Gente, muito obrigado a todos que estão aqui presentes, e gostaria de passar a palavra para o Adilson, para ele passar para as pessoas. Agradecer também aqui o parceiraço, tenho que cumprimentá-lo, fiquei de pé, macho. Esse diretor da Depol, o delegado, ele sempre, gente, nos dá apoio quando a gente precisa na fiscalização, certo? Quando nós saímos da fiscalização, que aqueles que praticam o exercício legal não querem obedecer, os fiscais dão ligada aqui para a Depol, e a Depol liga para a delegacia regional pertinente ao assunto, e aí com certeza é resolvido. Carlinho, muito obrigado, você está sempre aí do nosso lado, junto, e obrigado a todos. Ok, presidente, obrigado. Gostaria de registrar a presença da conselheira federal Ione Malta, nosso conselheiro também federal, nosso amigo Malta também, que está ali. Prazer. Passagem que não é filho, né? Não é filho, né? Ione Bruna, né? E também, vou fazer uma menção rapidamente, para a gente não se alongar, dois conselheiros que estão aqui presentes, além dos diretores. Alzira, Alexandre, Benjamin de Brito, nosso vice-presidente, Débora, Geraldo Freire, quem mais? Irã, já falei, Irã Malta, Ione, já falei, Jorge, Salomão, Maria do Socorro, Remeire, Tônio Passo, o Edja, Débora, eu acho que só. Não sei se eu esqueci de alguém. Felipe também está aqui. Michele, delegado, esqueci, Michele. Michele está representando aqui a delegacia de Arapiraca. Cadê ela? Atrás com a Maria. Opa, seja bem-vinda, viu?
Então, para dar andamento aqui à pauta, eu gostaria de passar a palavra à Ana Carolina da Silva, por favor. Bom dia. Bom dia. Então, quero começar, né, me apresentando. Meu nome é Ana Carolina, sou advogada, mestranda pela UFPE em Direitos Humanos e também especialista na Lei Maria da Penha. E eu trouxe um pouco para vocês hoje falar, né, sobre assédio moral, sexual. Quero primeiro agradecer a todos da mesa, né, inclusive a minha amiga, por ser o mês da mulher, né, tenho que agradecer a mesa em nome de uma mulher, a Meire, que me convidou prontamente a essa palestra para trazer um pouquinho para vocês sobre o que é assédio moral, o que é assédio sexual e até para a gente estar por dentro, né? Porque conhecimento é tudo. E quando a gente tem conhecimento, a gente não peca pelos erros. E aí, pode colocar, por favor? E aí eu trouxe um pouquinho para vocês. Um slide. Dá para todo mundo ver esse slide, gente? Dá? Então, eu trouxe um pouquinho esse slide para ser mais breve também, né? Para não me alongar tanto, que tem outras pessoas, né? Daqui a pouco a nossa querida Ana Luísa chega também para falar um pouquinho sobre a pauta dela, que é uma grande parceira da Secretaria da Mulher. Pode passar. E o que é assédio moral, né? O assédio moral tem como características a repetição, a exposição, causar ofensa à personalidade, dignidade ou integridade psíquica ou física, objetivar, excluir indivíduos de suas funções ou deteriorar o ambiente de trabalho. Quanto aos impactos, ameaça a igualdade de oportunidade de trabalho e prejudica a saúde dos trabalhadores. Para vocês terem uma noção, a gente já traz aqui 3 partes que é bem importante a gente frisar, que é a repetição, a exposição e causar ofensa à personalidade ou à dignidade ou integridade psíquica ou física daquele indivíduo, daquele trabalhador. Então, são 3 partes que a gente já tem que prestar um pouco de atenção. Pode passar. O assédio moral é uma violação dos direitos humanos, que ameaça a igualdade de oportunidades de trabalho e prejudica a saúde dos trabalhadores. Pode ir passando, viu? Então, o que é o assédio moral por competência e a diferença de assédio moral e conflito no trabalho? Porque muitas das vezes a gente confunde. Ah, isso é assédio moral. Ah, isso é conflito. E aí a gente vai falar para vocês um pouquinho que aquele chefe que cobra, aquele chefe que quer as metas sendo estabelecidas de uma forma correta, feitas, ele não é um chefe que está assediando moralmente aquele funcionário. Então, é por isso que a gente vai trazer aqui a diferença. Os conflitos têm, e é normal ter o conflito entre colegas de trabalho, do chefe, né, contra o funcionário, do funcionário com o chefe. É normal. O conflito, ele há em qualquer grupo de sociedade, de trabalho, de escola, de qualquer emprego. Há o conflito. Então, a gente vê que o conflito eles são eventos normais nas interações, incluindo rotinas familiares, sociais e de trabalho. Posicionamentos e opiniões divergentes são comuns. Já o assédio moral é uma ação negativa e prejudica que visa prejudicar ou constranger alguém de forma intencional. E o que é um assédio moral por competência? Aquela pessoa que se destaca muito no ambiente de trabalho, que faz o seu trabalho e ainda faz um trabalho a mais, que sempre está buscando cursos, melhorar mais a sua questão de trabalho, e aí ela começa a sofrer esse tipo de assédio. E aí, a exigência reiterada de maior produtividade de um profissional sem remuneração ou benefícios proporcionais à carga de trabalho. Consequências, pode levar à síndrome de Burnout. Então, aquele chefe que ele percebe que aquela pessoa ela é muito mais evoluída do que outros funcionários que ele tem naquele quadro e começa a colocar os trabalhos daqueles outros funcionários em cima dessa pessoa, isso é um assédio moral por competência.
O assédio moral pressupõe conjuntamente repetição, olha, habitualidade, né? Intencionalidade, fim discriminatório, direcionalidade e temporalidade. Então, essa questão aqui de direção tem sempre uma pessoa ou um grupo. O assédio moral, ele não é propriamente para uma pessoa, não é direcionado a só um funcionário. Pode ser por um grupo de funcionários, por um setor. Então, o assédio moral, ele não é focado só em uma pessoa. Pode ser em uma, pode ser num grupo, pode ser em duas. Então, vejam o quanto o assédio moral, ele vem dentro do ambiente de trabalho de uma forma para prejudicar tanto os funcionários quanto o seu trabalho. O ato isolado de violência psicológica no trabalho não se confunde com assédio moral no trabalho. Porque, às vezes, a gente acha que aquele chefe ou aquela pessoa responsável por aquele setor que começa a fazer um ato de violência psicológica naquele funcionário é assédio moral. E não é. Por quê? Porque o ato isolado aconteceu uma vez, aconteceu duas vezes, acontece esporadicamente, não é considerado assédio moral. O assédio moral, ele tem que ter esses requisitos aqui: habitualidade, intencionalidade, direcionalidade e temporalidade. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, vou continuar. E aí, os exemplos mais comuns de assédio moral, né? Retirar a autonomia funcional das pessoas que trabalham ou privá-la de acesso aos instrumentos de trabalho. Muitas das vezes não deixa o funcionário com informações compatíveis para o trabalho daquele funcionário. Então, o funcionário que se vire para buscar essas informações, isso é um tipo de assédio moral. Ocultar informações úteis para a realização de suas tarefas, contestar sistematicamente todas as suas decisões e criticar o seu trabalho de modo exagerado ou injusto. Essa questão aqui do contestar é quando você está numa reunião de trabalho e aquele chefe fica o tempo inteiro: isso está errado. Tem certeza que isso está certo? Ah, eu não acho que isso está certo. Fica contestando sempre, em todas as reuniões, né, constantemente, aquele funcionário ou aqueles funcionários. Entregar constantemente quantidade superior de tarefas comparativamente a seus colegas ou exigir a execução de tarefas urgentes de forma constante. Sempre vejam que o constante está aí, no meio, né? Sempre o constante está aí. Atribuir de propósito e com frequência tarefas inferiores, superiores ou distintas das atribuições do cargo. Também configura assédio moral. Pode passar. E outros exemplos, né, de assédio moral: controlar a frequência e o tempo de banheiro, pressionar para que não exerçam seus direitos estatutários ou trabalhistas, dificultar ou impedir promoções daquele funcionário, invadir a vida privada da pessoa com ligações telefônicas, mensagens, segregar a pessoa assediada no ambiente de trabalho, seja fisicamente, seja mediante recusa de comunicação, e evitar a comunicação direta com a pessoa assediada, valendo-se apenas de comunicação por e-mail, bilhetes ou terceiros. Eu vou dar um exemplo aqui, que quando eu fui estagiária, né, meu primeiro estágio, na realidade, eu tinha 19 anos, e aí aconteceu comigo. Tinha uma funcionária que ela era efetiva, né, nesse local que eu estagiei, que ela não se comunicava comigo de forma alguma, era só por e-mail ou por mensagem. Só que ela fazia esse trabalho, essa questão desse relacionamento, não era só comigo, era com todos os funcionários. Então, não era uma coisa isolada. Era uma pessoa que ela tinha alguns problemas, né, que ela não conseguia se relacionar. Então, essa pessoa ela não podia ser configurada como assédio moral, porque era um comportamento dela que ela tinha com todas as outras pessoas, mas que o problema era com ela, não era com as outras pessoas. Para a gente deixar bem claro e distinto o que é o assédio moral e o que não é. Às vezes, a pessoa tem algum problema, né, muitas das vezes, que de alguma doença ou algum transtorno que aquela pessoa ela não quer realmente e não consegue, né, trabalhar em coletividade. Então, isso também não pode ser configurado como assédio moral.
E aí, eu vou trazer um pouco para vocês sobre o assédio moral contra as mulheres, porque a minha pauta é a pauta da mulher, é o mês da mulher, e é muito importante que homens estejam presentes para que não repliquem, né, esse tipo de prática e também levem para o ambiente de trabalho de vocês esse tipo de informação. Porque se você leva uma informação para o seu colega de trabalho, enquanto homem, para eles não replicarem esse tipo de assédio contra nós mulheres, vai ter um ponto positivo, porque vamos ter mais homens na nossa luta, tá certo? E aí os comportamentos e condutas inadequadas. Fazer insinuações ou afirmações de incompetência, ou incapacidade pelo fato de ser mulher. Muitas das vezes a gente recebe um cargo e aí começam as conversações, né? Ah, ela recebeu um cargo. Por que ela recebeu um cargo? Será que ela é competente o suficiente para esse cargo? Só pelo fato de nós sermos mulher. Questionar a sanidade mental daquela pessoa, né? Pelo fato de ser mulher. Ah, ela acabou de ter um filho. Será que ela está bem mentalmente? Ah, será que ela não está com depressão pós-parto? Isso são questionamentos e um tipo de assédio contra nossas mulheres. Apropriar-se das ideias de mulheres sem dar-lhes os devidos créditos e reconhecimento. Interromper constantemente mulheres no ambiente de trabalho ou em atividades relacionadas ao seu trabalho. Isso acontece muito. Nós, mulheres, somos o tempo todo silenciadas, seja em reunião, seja dando uma entrevista, seja falando com os funcionários, seja dando uma opinião só por dar mesmo, né? De uma conversa simples. Então, nós, mulheres, somos o tempo todo, né, interrompidas. Tratar mulheres de forma infantilizada ou condescendente, com a apresentação de explicações ou opiniões não solicitadas. Dificultar ou impedir que as gestantes compareçam às consultas médicas fora do ambiente de trabalho. Interferir no planejamento familiar das mulheres, sugerindo que elas não engravidem. Porque ainda há o mito que a mulher que engravida é uma mulher que ela não pode trabalhar, ela não pode ser promovida, ela não vai trabalhar conforme aquela mulher que não tem. Então, isso é um mito. Porque nós, mulheres, não é porque temos filhos que que a gente tem que ser olhada de uma forma diferenciada daquela mulher que não tem. E, muitas das vezes, quando a gente é entrevistada no ambiente de trabalho, ou quando a gente conversa com pessoas, né, do ambiente de trabalho, até para conseguir um emprego mesmo, as pessoas perguntam logo quantos filhos a gente tem, com quem fica aqueles filhos, né? Se o filho ficar doente, vai ficar com quem? Mas os homens nunca são contestados quantos filhos têm. Se eles têm ou não têm filhos, isso não é perguntado aos homens. Mas as nossas mulheres sempre são perguntadas. Interferir, né, eu já falei, e emitir críticas ao fato de a mulher ter engravidado, desconsiderar recomendações médicas às gestantes, desconsiderar sumariamente e repetitivamente a opinião técnica da mulher em sua área de conhecimento e proferir piadas de cunho sexista. Grande parte dos estudos sobre assédio moral e sexual apontam as mulheres como as maiores vítimas das práticas violentas e abusivas no ambiente de trabalho. Infelizmente, é a nossa realidade, mas estamos aí lutando para que isso mude. As formas, né, de assédio moral, que pode ser vertical, misto ou horizontal. O vertical, relações de trabalho marcadas pela diferença de posição hierárquica, pode ser descendente ou ascendente. Misto, consiste na acumulação do assédio moral vertical e do horizontal. A pessoa é assediada por superiores e também por colegas de trabalho, com os quais não mantém relação de subordinação. Acontece muito. Às vezes a pessoa ela começa a ser assediada pelo chefe, os colegas de trabalho percebem esse assédio moral e eles começam a também isolar aquela pessoa do ambiente de trabalho. Acontece muito. E horizontal, relações de trabalho sem distinção hierárquica, ou seja, entre colegas de trabalho sem relação de subordinação. Vejam que não é só do chefe para o funcionário. Pode acontecer também com colegas
sem distinção de cargo. Pode passar. Quem assedia e quem é assediado, né? Quem assedia, qualquer pessoa ou grupo de pessoas pode praticar o assédio moral. Como eu falei, quando a gente recebe o assédio, não é de uma forma isolada, não precisa ser só um funcionário, pode ser um grupo. E também quem assedia também pode ser um grupo, não precisa ser só uma pessoa. Quem é assediado? Qualquer pessoa ou grupo determinado de pessoas que sofrem assédio moral. As mulheres, especialmente as mulheres negras, são as mais afetadas. Alvos preferenciais do assédio moral: gênero feminino, raça e etnia, PCDs e LGBTQIA+, doentes e acidentados. São piadas no ambiente de trabalho, são brincadeiras. Ah, ele só vive doente. Ah, ela só vive acidentada. Ah, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Ah, porque é mulher. Então, esses são as piadas que não pode haver no ambiente de trabalho. E as consequências do assédio, né? Quem sofre assédio fica isolado do ambiente de trabalho, os colegas comumente rompem os laços afetivos e reproduzem os atos de violência psicológica da pessoa que ofende, instaurando-se um pacto coletivo de silêncio. Pode passar. Quais são os danos, né? Psicológicos, físicos, sociais e profissionais. Aquela pessoa que é assediada moralmente, ela não vai produzir o seu trabalho de uma forma correta. Ela vai faltar muito ao trabalho, porque ela não está sendo recebida de uma forma correta pelos funcionários, né, pelos colegas de trabalho, pelo chefe. Sociais, né, que é a diminuição da capacidade de fazer novas amizades. E profissionais, a redução de capacidade de concentração, produtividade também. No âmbito internacional, a Organização Internacional do Trabalho publicou em 2019 a Convenção número 190 e a Recomendação número 206, primeiros tratados internacionais sobre violência e assédio no mundo do trabalho. Vou passar. Responsabilização por assédio moral. Embora não haja legislação específica, o assediador pode sim ser responsabilizado nas esferas administrativa, trabalhista, civil e criminal. Dependendo do caso, né, nesse caso criminal, os atos de violência poderão caracterizar crime de lesão corporal, crimes contra a honra, crime de racismo ou outros. Pode passar. A responsabilização. E aqui a gente vem falar mais para as organizações, para as empresas, como é crucial trabalhar na prevenção do assédio moral. Quando o Meire me procurou, né, que a gente estava conversando sobre essa palestra, eu achei super legal vocês estarem atentos a fazer essa cartilha e a fazer esse tipo de trabalho. Porque é um tipo de trabalho que está começando nas empresas, ainda é um tabu, né? Falar sobre violência contra a mulher, falar sobre assédio moral e sexual, muitas das vezes as empresas acham que não é necessário, mas é. Porque quando você previne a sua empresa de ter o assédio moral, o assédio sexual naquela empresa, você vai estar contribuindo para a sociedade e principalmente para a sua empresa. Porque a sua empresa ela vai ser visada como uma empresa que todo mundo trabalha de uma forma correta, de uma forma ética e de uma forma que aquelas minorias elas não vão ser prejudicadas. Então, é essencial que há essa prevenção em todas as empresas e organizações. Incentivar as boas relações de trabalho, garantir os estilos de liderança e as práticas administrativas na organização, que são aplicadas a todos e a todas de forma equânime, justa e respeitosa. Criar e manter uma cultura organizacional em que o assédio e os maus tratos a trabalhadoras e a trabalhadores não sejam tolerados. Pode passar. E aí eu vou falar um pouco sobre o assédio sexual. O que é o assédio sexual, né? É uma forma de violência que atinge todas as pessoas, independente de idade, classe social, raça e orientação sexual. É especialmente prevalente no ambiente de trabalho, onde
é usado como um meio de exercer controle e poder. Impacto. Viola a dignidade humana, os direitos fundamentais do trabalho, prejudica a segurança do trabalho e a igualdade de oportunidades, e por ter efeitos prejudiciais à saúde. Já no assédio sexual, temos a legislação do nosso lado, que é, no Brasil, o assédio sexual é um crime e uma violação dos direitos humanos. É definido como um ato de constranger alguém para obter vantagem ou favorecimento sexual, aproveitando-se da condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. E os tipos de assédio sexual. Existem duas formas principais de assédio sexual: por chantagem, que é a vertical, e por intimidação, que é a horizontal. Embora apenas o assédio sexual por chantagem esteja previsto no Código Penal, o assédio sexual por intimidação também pode constituir ilícito civil, administrativo e, dependendo das condutas, penal. Pode passar. E o que é o assédio sexual? Insinuações sexuais, gestos ou palavras de caráter sexual, promessas de tratamento diferenciado, chantagem para permanência ou promoção no emprego, ameaças de represálias, conversas indesejáveis sobre sexo, contato físico não desejado, solicitação de favores sexuais, entre outros. E quem assedia e quem é assediado. O assédio sexual pode ocorrer entre homens e mulheres, em todas as combinações possíveis. No entanto, é mais frequentemente praticado por homens contra as mulheres, especialmente mulheres negras. Eu queria falar sobre essas duas partes aqui, porque muitas das vezes a gente fica sem saber se é assédio sexual ou não. Insinuações sexuais, gestos ou palavras de caráter sexual não precisa ser direcionada àquela mulher, não, ou àquele homem. Só, de fato, daquela pessoa estar presenciando esse tipo de fala, esse tipo de caráter sexual, essa pessoa pode estar sendo assediada sexualmente. E outra coisa, diferente do assédio moral, não precisa ser repetidamente. Pode ser uma vez só, já pode ser considerado assédio sexual. E também as promessas de tratamento diferenciado. Muitas das vezes, aquela pessoa começa a tratar aquele funcionário ou aquela funcionária de uma forma, mais diferente, com carinho, com privilégios. E aí, quando a pessoa não cede às investidas, ou retribui os carinhos, os privilégios, aquela pessoa começa a tratar aquele funcionário de uma forma diferente da forma prejudicando aquele funcionário, Então, comecei a tratar bem, agora eu vou começar a tratar mal, porque aquela pessoa não cedeu às investidas. Pode passar. E aí, o que é que pode ser feito para a prevenção do assédio sexual nas empresas? Cartilhas, palestras, a cultura organizacional, criar e manter uma cultura, onde o assédio e maus tratos não são tolerados. Também criar, como o TJ, eles criaram uma ouvidoria para o assédio, sexual e moral, que é onde a pessoa pode fazer a denúncia diretamente. Quando vocês entram no site, a pessoa pode fazer a vítima ou a pessoa que viu, porque muitas das vezes aquela vítima ela não tem coragem de fazer a denúncia. Então, aquela outra pessoa que viu, que presenciou, um amigo, um chefe, um funcionário, um colega de trabalho, pode também fazer essa denúncia. Então, lá eles criaram, dentro dessa ouvidoria, esse tipo de denúncia no site deles. Então, também é uma boa para as empresas aderirem também. Código de ética, relações respeitosas, avaliação constante, Sempre estar avaliando as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Instação administrativa, disponha de uma instância administrativa para colher denúncias de maneira objetiva. Foi o que eu falei, que o TJ fez lá, o site, a ouvidoria deles, simplesmente para esse tipo de assédio. E apuração e punição. Apure e puna as violações denunciadas. A construção de um ambiente de trabalho saudável é responsabilidade de todos, especialmente daqueles que fazem a gestão.
Então, se o funcionário procura o chefe e fala sobre o assédio, e aquele chefe ele não dá encaminhamento, os encaminhamentos necessários, não dá o apoio para aquele funcionário, consequentemente, não vai ter mais procuras. E, consequentemente, vai ter um ambiente sempre com esse tipo de problemas. E são problemas que causam muitos e muitos problemas, não só para a empresa, mas para as pessoas, para os colegas de trabalho e também para a produtividade da empresa. Pode passar. E aí as diferenças entre assédio e outras violências no trabalho. Violência no trabalho, né, termo amplo que engloba qualquer comportamento que se afasta de uma conduta razoável, na qual a pessoa é agredida, ameaçada, ferida, ofendida ou humilhada no contexto laboral. Assédio moral virtual ou digital, porque não é só presencial. Se aquela pessoa que trabalha com você faz um fake, né? Hoje em dia está muito famoso esse fake, Instagram, Facebook, e começa ali a assediar digitalmente, né? Agora virtualmente, também é um tipo de assédio. Assédio moral, virtual ou digital. E assédio sexual, virtual e digital também. Como redes sociais, grupos de mensagens, né? E plataformas eletrônicas. O assédio, tanto o assédio moral quanto sexual, são formas de violência do trabalho. No entanto, nem toda violência no trabalho configura assédio. Mas todo assédio requer repetição da conduta e outros elementos na sua caracterização. No caso do assédio moral, o assédio sexual não precisa ser repetido. Uma vez só, já pode ser conduzido como assédio sexual. E aqui, o assédio sexual, virtual e digital, como eu já tinha falado. Pode passar. O que fazer diante do assédio moral ou sexual? Primeiro de tudo, romper o silêncio. Documentação, vocês precisam documentar, tirar fotos, fazer vídeo, com referência e data, hora, local, nome de testemunhas, precisa ter testemunhas, né? Provas, reúna todas as provas possíveis, como mensagem no celular, áudios, e-mails, relatos de testemunhas, denuncie situações de assédio próprio ou de colega aos setores competentes no seu trabalho. Apoio. Busque apoio com colegas, superiores hierárquicos, familiares, amigos, formando uma rede de apoio. Porque aquela pessoa que é assediada, ela não pode ficar em silêncio. Ela tem que romper esse silêncio para iniciar toda essa trajetória. Pode continuar. O que fazer diante do assédio moral ou sexual? As delegacias comuns ou especializadas, né, no caso da mulher, e recorrer à defensoria pública também. E aqui é o nosso Instagram da CEMUD, né? Nosso trabalho está lá. A gente tem não só esse trabalho de assédio moral e sexual. Fiz um resumo para vocês, né? Porque eu sei que o tempo não condiz. Mas a gente também tem outro tipo de trabalho, que é o trabalho da Lei Maria da Penha nas escolas, em todo o ambiente de trabalho. A gente vai em todas as repartições públicas falando sobre os tipos de violência, como fazer a denúncia, como procurar ajuda, como é que acontecem as nossas parcerias e como a gente atende lá na Secretaria da Mulher e Direitos Humanos. Não é só violação de mulher, é violação de qualquer tipo, né, de violação de direitos humanos, a gente recebe e dá encaminhamento lá na secretaria. Gente, muito obrigado e eu espero ter contribuído para vocês. Obrigado, dona Ana Carolina. Gostaria de convidar à mesa a delegada da Mulher, Ana Luísa Nogueira, por favor. Deixa aqui de lado. Bom, pessoal, vou abrir algumas exceções aqui, passando a palavra rapidamente, no máximo 1 minuto e meio, até para não haver alongamento de hora, né? Porque tem muita gente para falar ainda. Então, gostaria de chamar a conselheira federal Ione Malta para dar uma palavrinha. Olá, bom dia a todas, a todos. Bem, gente, eu fico muito feliz em ver o nosso trabalho sendo apresentado hoje para vocês.
Na verdade, eu e a Merit estivemos em Brasília no ano passado, quando Goiânia apresentou essa primeira cartilha. E nós começamos a elaborar a nossa. Eu realmente me empenhei demais em elaborar essa primeira cartilha, em parceria com a Mary, e hoje vejo o nosso trabalho sendo apresentado. Bonito, também explicado aqui pela nossa colega, tá? Tendo também a nossa delegada aqui para explicar e punir as pessoas que não cumprem. Então, eu, como professora, eu vi, durante esses 25 anos, em minha escola, muitas pessoas, muitas corretoras, falando do que passavam com essas pessoas, com clientes, com outros corretores, com donos de imobiliárias, sobre esse assédio moral, sexual e etc. Então, gente, nós precisamos agora fazer, primeiro, fazer um trabalho educacional em todos os CRECs, em todas as regiões do estado de Alagoas, demonstrar para as outras corretoras o que é isso, como podemos exercer nossos direitos, como podemos cobrar esses direitos, tá? E fazer punir as pessoas que infringem essas normas. Então, realmente, nosso trabalho está pronto e agora vamos divulgá-lo. Então, eu sinto muito feliz com esse resultado. Obrigada ao nosso presidente Sérgio, tá? E toda a direção deste Cresce em ter feito agora, realmente, o nosso filho nascer, né, Mary? Tá? Meus meninos eram todos de 7 meses, mas esse, acho que foi isso mesmo. Acho uns 7 meses que nós fizemos e que nasceu agora. E esse é o nosso trabalho, gente. Um trabalho de todas as corretoras. Então, vamos fazer valer esse trabalho, vamos divulgar e vamos agora cobrar, tá? Não vamos deixar. Eu vi um caso, essa semana eu estava assistindo agora a televisão hoje de manhã, e dizia assim, quantos casos com mulheres aconteceram hoje, essa semana aqui em Maceió, e elas porque não denunciaram. Então, gente, vamos denunciar e vamos fazer o nosso direito. Muito obrigada a todos, tá? Obrigado, Ione. Gostaria de convidar a delegada de Delegacia de Arapiraca, Michele Rodrigues, para também 1 minuto e meio, no máximo. Viu? Bom dia, pessoal. Bom dia. Cada dia me orgulho mais do meu conselho, de fazer parte Obrigado, desse em nome conselho. de todos. E parabenizar o Cresce, parabenizar a doutora. Inclusive, sua palestra aqui, a sua fala, me fez lembrar 2 situações. Uma, quando eu trabalhava numa determinada empresa em Arapiraca, que hoje, ouvindo você, eu entendi que sofria assédio moral. O desempenho, por passar muitas vezes à frente daquilo que me pediam na questão de resultados, enfim, entendi isso. E outra foi como é importante a gente realmente se unir e defender, principalmente as mulheres. Diante de uma situação, como todos aqui sabem, eu sou delegada de Arapiraca do Cresce, e nos chegou lá uma situação de uma denúncia de assédio sexual, de um corretor contra uma cliente. E a gente lutou, junto com a fiscalização, com todas as nossas forças, para que essa criatura se desculpasse, inclusive por escrito, em tudo que foi preciso fazer, a gente fez. Então, assim, que a gente possa se unir cada dia mais, que a gente possa entender o nosso papel, que talvez esteja, infelizmente, incomodando a muita gente, por sermos mulheres, e estamos cada dia mais nesse crescimento profissional, financeiramente, enfim. Mas o mérito também são das mulheres, não pode ser só dos homens. Então, que a gente possa, de fato, exercer o nosso papel e que a gente venha lutar pelos nossos direitos. Obrigado, Michele. Convido a vereadora Ana Hora para dar uma palavrinha, por favor. Lembrando que é só 1 minuto e meio. Aninha, passa aqui. É brincadeira, viu? É assédio. Isso é assédio, né, mulheres? Bom dia a todas, a todos. Eu quero agradecer à diretoria, né, por esse convite. Parabenizar a palestrante, que isso daí é de suma importância. Eu sou corretora de imóveis. Hoje, eu não exerço a função, mas tenho o maior prazer de dizer a todos que eu sou corretora de imóveis. E eu sei que não é fácil essa função para mulheres, né? Eu também, como política, também não é fácil uma mulher na política, né? Então, eu queria parabenizar o Cresce. Quando a Ione falou aqui que
todos os projetos dela têm 7 meses, né? E eu fico muito feliz dela ter tido essa gestação através dessa diretoria. Então, fica aqui o meu muito obrigado a vocês e que nós, mulheres, podemos cada dia mais acreditar no nosso potencial, porque nós somos mulheres realmente potentes para fazer aquilo que os homens, muitas das vezes, não conseguem fazer. Meu muito obrigada. Obrigado, Ana. Alguma das mulheres querem fazer algum pronunciamento? Abra a palavra para qualquer uma que queira fazer. Para não chamar especificamente. Bom, então eu chamo o nosso amigo aí, Malta, uma palavrinha, nosso conselheiro federal, que não é filho da Ione, né? Parentes. Isso é Malta de... Bom dia, acho que ainda é bom dia. Eu não podia deixar de pedir também para dar uma palavra. E quero saudar a todos, em nome das 3 Anas, Ana Carolina, doutora Ana Nogueira, doutora Ana Aura. E trazer esse momento, quando eu vejo movimentos como esse, eu percebo o quanto nós homens somos tão inferiores a vocês, mulheres. E desde o momento, tem um poema de Victor Hugo que representa muito bem o que eu digo. Todos nós temos nossos valores. E Victor Hugo, no seu poema O Homem e a Mulher, não vou recitá-lo aqui, e depois vocês olham na internet e dão uma lidinha, ele diz que o homem é o templo e a mulher o sacrário. Ante o templo, nós nos descobrimos. Ante o sacrário, nos ajoelhamos. Seguindo mais à frente, ele diz que o homem está onde termina a terra e a mulher onde inicia o céu. No momento que vocês mulheres não precisam de nós homens para elevá-las. Vocês só precisam ter a consciência de que não existe no mundo um homem sem que haja a presença de uma mulher. E você pode me dizer o seguinte: para aí, mas nós mulheres dependemos de vocês homens para que procriem. E aí eu trago: Jesus Cristo chegou nesse mundo sem a necessidade de um homem, provando mais uma vez que vocês são sublime, que vocês são sacrário. No dia que vocês entenderem, podem ter certeza que esse mundo se tornará cada vez melhor. E eu digo isso não é da boca para fora. Eu digo isso na minha empresa, 50%, 50 mulheres e homens. Mas não é porque é mulher. Se eu chegar a 100%, ótimo. Mas não é pelo fato de ser mulher. É porque vocês detêm uma capacidade maior do que a gente. E nós homens devemos perceber isso olhando a nossa história. Ai de mim, se não fosse a minha mãe. Ai de mim, e eu concordo com meu amigo presidente Sérgio Cabral, se não fosse as nossas esposas. Quantas vezes eu deixei de fazer besteira porque eu ouvi minha mãe, eu ouvi a minha esposa. Então, pode ter certeza, e aí um recado para nós homens: no dia que compreendermos isso, vamos atingir um pouco, quase uma menor do que um grão de mostarda, a sabedoria divina. Muito obrigado. Obrigado, Irã. Vamos ouvir agora o nosso
diretor do COFEST, Vilmar Pinto, por favor. Lembrando, Vilmar, 1 minuto e 30. 1 minuto e 31. Toma. Se chamar de guerreiras, é a sério. Bom dia, guerreiras. Tudo bem? Que orgulho ter vocês nessa profissão. Nós que temos o que eu tenho mais de 40 anos nessa profissão, quando começamos, só existiam homens trabalhando. E com o tempo vocês foram chegando. E hoje o sistema Cresce-Cofé se orgulha bastante. Tenho um orgulho de hoje nós estarmos hoje, Sérgio, em torno de 42% no nosso sistema mulher. Iranzinho, antes de eu continuar aqui, eu gostaria de parabenizar a doutora. Parabéns, doutora, pela explanação do que é um assédio. Eu não sabia que tem tanto tipo de assédio na minha vida, não. Doutora, que bom a senhora estar aqui. Isso é uma honra para a gente. Esse cara aqui é um irmão que eu tenho. E prazer enorme. É um orgulho para esse sistema a senhora estar aqui com a gente. Ione, todo mundo conhece, é uma pessoa que vem já com essa diretoria há bastante tempo. Ione, obrigado por estar junto da gente e sempre apoiar os nossos projetos, que você sabe que todos eles são importantes para a categoria. Minha delegada, que Deus lhe abençoe. Mas eu continuando, eu queria dizer para vocês, mulheres, o quanto vocês são importantes. Eu quero falar do crescimento de vocês nessa profissão. O quanto vocês conseguiram galgar patamar extraordinários. Quando Irã fala que tem 50% de mulher na empresa dele, é porque a competência de vocês fizeram isso. Não é bondade, não. É a competência. E hoje, nas mídias sociais, a gente está vendo o show que vocês dão. Não é, primeira dama? E vocês têm uma coisa muito importante em relação a nós, corretores homens. A maneira como você atende, a maneira como você lida, a maneira como você fala, como você conduz o cliente, é totalmente diferente da gente. Existe uma coisa que é nato das mulheres, é a maternidade. E vocês usam isso naturalmente, para fazer uma boa venda e fazer com que seu cliente confie no que você está fazendo. Meninas, se qualifiquem sempre. Sejam essas pessoas direitas, éticas, que vocês são. A gente, quando faz julgamento de processo aqui, pouquíssimos processos são contra a mulher. Porque vocês sabem o quanto é importante a ética e a decência nessa profissão. Mantenha esse carinho, mantenha esse jeito de mulher que vocês têm com seus clientes. E não tenha a menor dúvida que vocês vão galgar muito mais nessa profissão do que hoje. Porque vocês são verdadeiramente guerreiras. E entrar numa profissão onde a predominância era de homens e vocês hoje estão dando um show. Obrigado. E o sistema agradece a presença de vocês de coração. Um beijo em todas, um abração. Obrigado, Vilmar. Vamos dar sequência e vamos fazer o seguinte, presidente. Entregar o troféu e, na oportunidade, a nossa delegada faz o seu pronunciamento e a gente encerra a primeira fase e, em seguida, começa a entrega dos certificados à Comissão da Mulher. Tá
Tá bom, presidente? Então, fica à vontade para fazer a entrega do troféu. Cadê o troféu? Pode pedir, presidente. Pois não, Luísa, pode... Chama a Ana. Ana Luísa. Ana Carolina. Uma honra. Ana Carolina. Recebê-lo. Carolina. A senhora vai dar uma palavra. Essa aqui ele falou. Gente, para quem não conhece, esse é o nosso símbolo, que é o colibri, certo? Né, todos os corretores têm a obrigação de saber, mas como tem pessoas que também não é do mercado, então o nosso símbolo é o colibri. Tem uma história muito bonita, o porquê o colibri. E o único estado e a única capital que tem esse símbolo é a nossa capital, através do presidente Vilmar, o ex-presidente Vilmar, e o Conselho Federal Adel Guimarães conseguiram colocar isso no metro quadrado mais caro de Maceió. Está lá de frente Lupana, aliás, o Canoa. Doutora, é com uma imensa satisfação que eu entrego à senhora, para a senhora brilhantar lá a sua mesa, ok? Nossa representação. Obrigado. Quero chamar a doutora... Por favor, delegada Ana Luísa Nogueira, delegada da mulher, por favor. Doutora Ana, aproveita e dá a palavra dela aqui de baixo mesmo. Doutora Ana, é com imenso prazer que eu entrego isso aqui à senhora que tão brilhantemente sempre a vejo na televisão lá, defendendo a sua categoria. Ô, presidente, gostaria que o presidente da Depol tivesse aí presente. Ah, claro. Espera aí, rapaz, eu esqueci do homem. Desculpa a gafe aí, viu, doutor Carlos? Mas é que, se não é a assessoria que nós temos... Venha, doutor Antônio, pro meu lado. Vem aqui. Se não chamar... Era prisão na hora. Era prisão. Obrigada, doutor Antônio. Obrigada. É uma honra tê-lo aqui. Doutora, quero deixar aqui o microfone com a senhora e depois o doutor Antônio Carlos dá uma palavrinha final. Obrigado. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. É uma honra muito grande estar aqui recebendo um colibri, né, que representa aqui esse troféu. Ainda mais em uma data tão simbólica, que é o mês de março, em que se busca aí dar visibilidade às mulheres, ao Dia Internacional da Mulher, mas mais do que isso é um mês de luta, né? É um mês de busca e o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Eu assisti aí parte da fala da minha amiga querida sobre a questão do assédio, e é tão importante a gente sempre debater a necessidade da denúncia. Porque nós sabemos que aqui na capital nós temos 2 delegacias especializadas de atendimento à mulher, uma delas tem funcionamento 24 horas, e foi um ganho muito grande e muito importante isso, porque nós que lidamos cotidianamente com esse tipo de ocorrência, sabemos que boa parte dos crimes de violência se dá no período noturno e nos finais de semana. E é justamente nesse período em que havia uma necessidade aí premente de um atendimento especializado. Então, essa contribuição dessa delegacia 24 horas foi extremamente importante. E a gente percebe até pelos dados estatísticos. Vejam que se fizermos um comparativo entre os anos de 2022 e 2023, nós tivemos um aumento de 75% no requerimento de medidas protetivas de urgência. E esse indicador é um indicador positivo, porque isso demonstra que as mulheres estão mais confiantes nos órgãos de segurança pública e procurando unidade policial. Porque se nós formos perceber, a violência contra a mulher, infelizmente, sempre ocorreu. Só que durante muito tempo ela foi normalizada pela sociedade, né? Quantos de nós tivemos pais ou familiares ou amigos que normalizavam esse tipo de violência contra a mulher? A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, ela terminou correspondendo a um marco discursivo no enfrentamento a essa violência. Ela atuou com maior rigor na penalidade, e tem que ser, e terminou deixando aquela violência que muitas das vezes ficava escondida, porque muitos terminavam aceitando aquilo ali como uma mulher sendo inferior ao homem e não registravam a ocorrência. Então, hoje, felizmente, isso mudou, as pessoas estão menos tolerantes e, o mais importante, as próprias mulheres também estão menos tolerantes à violência contra a mulher. Tanto é que um outro indicador positivo aqui na capital alagoana é que vejam que o crime que aparece como maior incidente
na violência contra a mulher é o crime de ameaça, que é aquele crime de menor intensidade, se eu comparar, por exemplo, a uma lesão corporal, que é aquela violência que fica ali explícita. Então, isso quer dizer que a própria ameaça, ou aquele xingamento, aquelas palavras depreciativas, isso já configura infração penal, e a mulher tem que fazer essa denúncia aí no início, para evitar que aquela violência que normalmente acontece de menor intensidade termine no futuro gerando um crime tão grave, né, quanto um feminicídio. A colega, você colocou do fato que teve um feminicídio tão grave, né, que nós tivemos até aqui no estabelecimento comercial, no shopping, e o quão é importante, é claro que ninguém pode culpabilizar a vítima, que a vítima nunca é culpada, mas o quão é importante também haver a denúncia, haver o registro do boletim de ocorrência. E, além disso, a participação de toda a sociedade, né? Porque aquele dito popular que se diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, esse dito, pessoal, não tem razão de ser. Porque as pessoas têm sim, a Polícia Civil tem sim metido a colher e tem sim atuado com rigor nesse enfrentamento. E todos e todas nós, enquanto integrantes da sociedade, temos sim que colaborar com essa luta por esse enfrentamento à violência. Trazendo aqui o tema da questão do assédio, da mesma forma, o assédio sexual, se ocorrer também no ambiente de trabalho, ele tem que ser denunciado. Então, sempre estimulo as mulheres a não se intimidarem, a procurarem unidade policial. Hoje nós temos policiais capacitadas, nós temos até um acompanhamento multidisciplinar com psicólogos e assistentes sociais para darem essa acolhida. Porque, além de ser feito o procedimento, aquele autor do assédio, por exemplo, ou de qualquer violência contra a mulher, ele tem que ser responsabilizado penalmente, ele tem que ser punido. É preciso que aquele sentimento de impunidade que ainda perpassa esse tipo de ocorrência, ele diminui, ele seja rechaçado. Então, por isso a importância também da denúncia. E um outro ponto importante que nós da Polícia Civil também fazemos, além dessa questão da conscientização e da busca sempre pela denúncia, é também a ação repressiva. E nós temos buscado muito a execução de prisões de agressores. Tanto é que na semana passada, vejam, no dia 1º de março, já começamos um mês com uma grande operação da Polícia Judiciária. Foram presos 16 autores de violência contra a mulher. Só no ano passado fizemos 6 grandes operações envolvendo agressores. Foram quase 2.000 autores presos no estado de Alagoas. 1.917 homens presos, todos com envolvimento em violência contra a mulher. Isso também é importante porque isso também passa para a sociedade uma imagem positiva de que, olha, o agressor está sendo preso e termina estimulando as mulheres a registrarem a ocorrência. Porque o lugar de agressor é na cadeia, ele tem que cumprir a prisão dele e não vivendo ali, permanecendo impune. Então, só tenho que agradecer a todos e a todas pelo reconhecimento. É muito importante, ainda mais por sermos mulheres, no meu caso, em uma função ainda, né, predominantemente masculina, como é a polícia, mas que nós, apesar do percentual feminino ainda ser muito pequeno, aqui o de vocês eu vejo que tem um percentual feminino muito grande, né, na atividade profissional. Que bom, e tem que ser assim. Então, é sempre importante a gente desbravar caminhos. Eu agradeço muito, me sinto muito honrada pelo prêmio. É uma honraria muito importante, ainda mais para nós que lidamos com esse enfrentamento à mulher. E eu termino com a fala da alagoana Nise da Silveira, que teve uma importância tão grande também na luta dela, em que ela falava que é preciso se encorajar, é preciso lutar, é preciso se indignar. Só assim será possível mudar a realidade. E trazendo aqui para a baila da violência contra a mulher, é preciso que nós nos indignamos também com a violência contra a mulher. Porque só assim a gente vai conseguir reduzir esses indicadores que ainda estão altos, mas que a gente, com a sociedade inteira, lutando, inclusive os homens também, que são importantes nessa luta, a gente vai conseguir aí, quiçá, no futuro próximo, reduzir esses indicadores. Então, muito obrigada a todos e a todas. E estamos na Polícia Civil à disposição de vocês, mulheres, também, para qualquer necessidade de acompanhamento. Obrigada. Obrigado, doutora. Passa a palavra ao presidente da DEPOL, por favor. Bom dia a todos e a todas. Depois dessa fala maravilhosa da nossa doutora com o tema sobre o assédio da nossa delegada, tenho certeza que nós vamos propagar isso no nosso estado e diminuir mais o índice de violência em Alagoas. Nós que fazemos a Associação dos Delegados, é uma satisfação imensa de hoje estar aqui participando desse evento,
onde a nossa delegada, a doutora Ana Luísa, recebe essa homenagem, o troféu Colibri, muito importante, inclusive eu já recebi, outros delegados também receberam, porque existe uma parceria da Associação dos Delegados de Polícia com o CRES, isso já vem de muitos anos, desde a época do Vilmar Pinto, onde nós fizemos um convênio em que não permitir que o corretor de imóveis, o clandestino, venha atuar no estado de Alagoas. Então, todas as delegacias em Alagoas estão à disposição dos senhores. É só entrar em contato com a pessoal da fiscalização, que de imediato a gente entra em contato com o delegado e nós tomamos as providências cabíveis. Então, nesse Dia Nacional da Mulher, que marca, o dia 8 marca o Movimento Nacional dos Direitos das Mulheres, é uma semana importante de celebração que nós devemos, sim, contribuir para que venhamos diminuir esse índice de violência contra as mulheres, o feminicídio. Inclusive, a Câmara Federal, doutora, tem um projeto de lei que já foi aprovado no Senado Federal, aumentando a pena do feminicídio, que antes era 30 anos, passando a 40 anos de prisão. Isso, dessa forma, vai inibir que esses infratores venham cometer qualquer crime contra as mulheres. Agradecer ao CRES, nosso presidente, Sérgio Cabral, nosso querido amigo Dilson, nosso amigo. Falo com ele todos os dias. É a idade. Porque a amizade é grande. A idade, me perdoe, viu? É Dilson brasileiro, que eu chamo carinhosamente, que é disso que o povo gosta, é disso que o povo quer. E o nosso amigo Vilmar são nossos colaboradores e amigos aqui do CRES. Inclusive, eu sou corretor de imóveis. Quando eu completei 18 anos e um dia, para quem não sabe, fui corretor de imóveis. Botei uma gravata e fui à luta. Só que com poucos meses fui trabalhar do Bradesco. Um abraço a todos e quero parabenizar e felicidade. É disso que o povo gosta, é disso que o povo quer. Obrigado, Antônio Carlos. Bom, pessoal, as autoridades aqui, neste momento eu dissolvo a mesa para que, se você tiver algum compromisso, que vai chegar uma nova etapa da entrega de certificado. Mas se quiserem permanecer, será um prazer que todos vocês permaneçam. Vamos continuar. Se despedir aqui da delegada. Prazer grande, viu? Tudo de bom. Parabéns. Tá. Okay. Bom, pessoal, continuando, a portaria 005/2024 criou a comissão do Cresce Mulher. E assim eu passo a coordenação do trabalho a partir de agora para Meire Bezerra, segunda secretária. Por favor, Meire. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todas as componentes do Cresce Mulher por aceitar o convite, fazer parte da nossa equipe e vamos juntos, vamos trabalhar, né? Aqui está a portaria, eu não vou ler, como a Edilson já falou. Eu vou chamar um conselheiro para a entrega do certificado de cada uma, tá? Então, gostaria de chamar uma a uma para receber o colibri não, nosso botão do Cresce Mulher e a nossa cartilha com o certificado, tá bom? Eu vou chamar pela sequência que está aqui. Eu vou convidar o Alexandre Bentes para a entrega do certificado da nossa conselheira federal, Ione Malta. O nosso vice-presidente Benjamin Brício, por gentileza, para a entrega do certificado da nossa querida Ana Maria Mar. Ora. Esse é da Ana Maria. Olha, Ione Malta. Fernanda Sampaio dos Santos, Cresce 4985. Eu gostaria de chamar Geraldo Freire. Geraldo Freire. Fernando Gama. Fernando Gama se encontra?
Irã Malta, por gentileza, a entrega do certificado da Fernanda Sampaio. Joelma Soares Silva Diniz, Cresce 7913. Por gentileza, Jorge Júnior. Jorge entrega a Joelma. Diana Rui de Almeida, Cresce 2893. Jorge Salomão de Melo, por gentileza. Maria Meire Carneiro, Cresce 5810. Por gentileza, nosso conselheiro federal, Vilmar Pinto. Vilmar Pinto, por gentileza. Ranufa Valéria dos Santos Santana, Cresce 1190. Por gentileza, Jorge Salomão, entrega de certificado. Essa turma não é brinquedo não, minha amiga. Não sei porquê. Gente, vocês que têm imobiliária, querem levar para o escritório de vocês, por favor. É a nossa. Opa, tchau. Tchau. Pronto, pega da nossa. Cari Cristina Cavalcante Pacheco Costa, Cresce 5123. Nosso conselheiro Luiz Felipe F. Santos. Vou atender duas pessoas ali, depois eu venho, né? Vou terminar. Não precisa mais. Vou só encerrar. Salomão tá cheio de esperança. Salomão, a esperança é a última que morre. Tem mais alguma componente do Cresce Mulher que não assinou a lista de presença? Fabiana Costa Silva, Cresce 5364. Por gentileza, Antônio Campos, entregue o certificado para a nossa amiga. Tem mais alguém que não foi chamado? Porque alguns justificaram que estava com problema de saúde, com internamento. Bem, as que não receberam o certificado, nós vamos entregar outro dia aqui na diretoria, com a diretoria do Cresce, tá? Meninas, sejam bem-vindas. Vamos trabalhar. Muito obrigada, tá? Vamos trabalhar. Vamos... Seu nome? É porque não assinou. Marbele dos Santos Fontes Gomes, Cresce 6933. Débora Cerqueira, faça a entrega, querida. Gente, tem um coffee break aqui, tá? Muito obrigada a todas. Vamos marcar uma reunião com o grupo e vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho. Eu encerro a reunião.